Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou relatar uma coisa que todos nós sabemos ou percebemos em algum momento. Há algo de podre no ar. Na verdade, existe muitos podres flutuando aí nos nossos narizes, infestando o nosso sistema respiratório, nossa alma, embrulhando o nosso estômago dioturnamente. Mas neste caso é alguma coisa gigantesca, para não dizer astronômica. É o fato de que não se sabe quem ainda, se uma ou mais pessoas, está lucrando bilhões de dólares, vejam só, bilhões de dólares, com B, com as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Há muitas especulações, inclusive o caso mais emblemático para nós brasileiros foi relatado inclusive no Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, que no dia 9 de julho, quando o Donald Trump, uma sexta-feira, quando o Donald Trump publicou a carta anunciando a cobrança de tarifas de 50% sobre os produtos importados do Brasil a partir do próximo dia 1º de agosto, por razões ideológicas estapafúrdias e por razões comerciais mais estapafúrdias ainda, até porque historicamente nos últimos 20 anos os Estados Unidos, aliás, desde sempre os Estados Unidos na balança comercial contra o Brasil sempre é superavitário, ou seja, quem fica no déficit, no prejuízo, é o Brasil. Mesmo assim, ele vem dizendo exatamente o oposto, mal assessorado, mal intencionado ou mau caráter mesmo que ele é, isso é público e notório. Quer dizer, quando a pessoa não tem argumento, ela mente escancaradamente. É o caso desse sujeito, diria-se, sem mente ou demente. Não se sabe ao certo. Precisa ser estudado pelos especialistas da área de psiquiatria ou coisa parecida. Mas o fato é que alguém está lucrando sim. Então, no dia 9 de julho, exatamente às 13h30 da tarde, alguém comprou bilhões de reais a 5h46 aproximadamente, e 3, 4 horas depois vendeu a 5h64, obviamente e muito provavelmente sabendo que o Donald Trump faria uma declaração que iria implicar naturalmente na desvalorização do real frente ao dólar. Então foi um movimento inédito, não tão inédito assim, daqui a pouco eu vou explicar porquê, mas que não é usual. Nunca antes na história da humanidade, até o advento desse segundo reinado do imperador Donald Trump, isso tinha acontecido na Bolsa de Valores de Nova York e ao redor do mundo. E com isso alguém ou um grupo de pessoas lucrou alguma coisa em torno de 3 a 4 bilhões de dólares, segundo os especialistas e segundo as próprias bolsas de valores, sobretudo a Bolsa de Nova York. Muito provavelmente gozando de informações privilegiadas, o que é crime. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na maioria dos países democráticos e ao redor do mundo. A pessoa que faz uso de informação privilegiada para lucrar, para se dar bem, está cometendo crime contra a economia e outros crimes. Mas, pelo perfil do próprio presidente dos Estados Unidos, que fez fortuna, apesar de ele ter sido filho de um construtor, do dono de uma construtora que lucrou bastante, ele herdou do pai, a princípio, segundo informações preliminares que eu obtive, alguma coisa em torno de 1 milhão
dólares, o que não é muito frente à fortuna que ele tem hoje, que é bilionário. Mas não deixa de ser um ponto de partida. Para conseguir bilhões, basta ter 1 milhão, que já é, para quem sabe fazer negócios honestos, já é um belo ponto de partida. Agora, para quem tem uma predisposição a lucrar além do que os negócios honestos permitem, digamos assim, aí essa fortuna pode, num primeiro momento, crescer muito mais. E pelo perfil dele também, que está claro aí que eu já comparei em outros vídeos, inclusive, que ele administra o país, se é que isso pode ser chamado de administração, até porque ele vai sim levar os Estados Unidos à bancarrota se não mudar de atitude, vai quebrar os Estados Unidos, esse sujeito. Ele administra o país trucando. É simples, é só analisarmos, por exemplo, as tarifas contra a China, só a título de exemplo, e contra outros países do mundo, inclusive o Brasil, o México, o Canadá, a União Europeia e assim por diante, Japão. Ele começou com 10% de aumento, subiu para 20%, subiu para 30%, subiu para 80%, subiu para 125%, 135%, depois baixou para 10%, subiu para 30%. Então, não tem coerência nenhuma, isso é inédito, isso é estapafúrdio, atenta contra todos os princípios da boa administração, seja de um país, de uma empresa, seja de uma banca de jornal ou de uma mega empresa, uma montadora de veículos, uma fábrica de aviões e assim por diante, ou estaleiro de navios. É muito esquisito isso. É muito estranho. E tudo leva a crer, pode ser que eu esteja errado, que na verdade ele esteja usando esse jogo de palavras, de tarifas e essa guerra fiscal pura e simplesmente para abalar o sistema financeiro ao redor do mundo. Vocês vão entender isso daqui a pouco. E com isso lucrar. Da mesma forma que aconteceu lá no dia 9 de julho. Que às 13h30 compraram bilhões de dólares com reais e exatamente às 16h17 ele fez a publicação da carta, por motivos, além dos que eu já citei, ideológicos também, alegando que a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, está perseguindo politicamente o ex-presidente, o antecessor do atual, mas é tudo, essas coisas não têm nenhuma sintonia. Ele querer interferir na política interna brasileira, na soberania nacional, na forma com que as nossas instituições tratam os seus cidadãos e os réus de processos criminais, usando tarifas alfandegárias para tentar impor algum tipo de pressão ou colocar algum tipo de pressão para que o Supremo recue, por exemplo, inocente o sujeito que está respondendo aí por vários crimes que cometeu e seus asseclas. É um absurdo, é descabido, mas só para concluir o raciocínio, para que vocês entendam bem, não é a primeira vez que o mercado tem percebido essas manobras, esse jogo de informações que está fazendo com que alguém ou um grupo de pessoas esteja lucrando aí bilhões de dólares. E nada menos que um bilionário para ter o poder de comprar bilhões de qualquer moeda e depois, algumas horas depois, revendê-las por um preço bem maior e lucrar mais alguns bilhões e aumentar a sua fortuna. Isso serve para o próprio Donald Trump, ou amigos, ou correligionários, ou laranjas dele, inclusive, porque não? Familiares, amigos próximos e distantes, e assim por diante. Isso aconteceu, por exemplo, quando ele anunciou
os tarifácios contra o Canadá, contra o México, contra a União Europeia, contra a China e assim por diante. É isso que esse indivíduo está fazendo. E sem medo de errar, eu insisto, tem o dedinho, embora existam especulações até de que brasileiros, alguns grupos econômicos brasileiros ou milionários ou bilionários brasileiros estejam fazendo isso, é muito pouco provável. Tudo indica mesmo que o próprio Trump ou pessoas ligadas a ele esteja cometendo mais esse crime, além de outros que ele já tem cometido, inclusive já está começando a ser processado na justiça norte-americana, e logo, logo tudo isso, muito provavelmente, ou grande parte disso, vai para os tribunais internacionais, porque é lá que esse tipo de indivíduo deve ser devidamente julgado e, se culpado, condenado com a força das leis internacionais, tá bom? Mas definitivamente há algo de podre no ar e não é cheiro de caminhão de porcos, nem de chiqueiro e nem de indústria de papel e celulose, que também tem um cheiro bastante desagradável, tá certo? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Por favor, inscreva-se no meu canal. Estou perto de atingir, vejam bem que beleza, a marca de 500 inscritos. Tem gente aí que eu vi pedindo para completar 100 mil inscritos até agosto. Eu fico feliz com 500 até agosto também, tá bom? Gratidão eterna, um grande abraço e tchau, até mais.